Querida, eu quero meditar com você neste dia sobre duas mulheres. Uma aqui nós vemos que se chama Noemi, a outra se chama Ruth. Queridos, a história de Noemi é uma história de lutas, uma história de choro, uma história de perca, mas uma história de amor. Uma história onde ela encontra uma mulher que se casara com seu filho, que se apegou a ela no momento mais difícil da sua vida. Nós conhecemos essa história, querido. Nós lemos nos primeiros versículos que Elimeleque, esposo de Noemi, no momento de crise na casa do pão, que é na casa de Belém, que é na terra de Belém, Belém significa pão, casa de pão. No momento de crise na casa do pão, Elimeleque resolve sair e ir para Moabe. Moabe era um povo que era um idólatra. Moabe era um povo descendente de Ló. Nós conhecemos também a história de Ló, que a história de Ló veio de um incesto, onde depois da destruição de Sodoma e Gomorra, pela desobediência da esposa de Ló, ele fica só com suas duas filhas, e as suas duas filhas embebedam Ló, e se deita com Ló, e cada uma delas tem um filho, e desse filho, de uma dessas filhas, vem a descendência de Moabe. Então Moabe é uma família, é um povo idólatra, é um povo que não adora a Deus. Mas Elimeleque resolveu sair da casa do pão, sair da terra de Belém e ir para Moabe. Ou seja, Elimeleque fugiu da crise. Fugiu da crise da casa do pão. Elimeleque esqueceu naquele momento que em meio à crise nós precisamos buscar o dono do pão. Nós precisamos buscar o provedor do pão. Aleluia. Queridos, o Senhor tem falado comigo nesses últimos dias que nós precisamos buscar o dono do pão. Nós precisamos buscar aquele que manda pão no momento da crise, no momento da dificuldade. De cara logo, o Senhor, Ele quer falar comigo e contigo para falar, não adianta fugir da casa do pão no dia da crise. Não adianta sair da igreja no dia da crise. Não adianta ir para outras terras no dia da crise. O que você tem que fazer é se dobrar diante do Deus Todo-Poderoso, aquele que pode dar pão, e suplicar pelo pão de cada dia, como o Senhor Jesus falou para os seus discípulos, para eles começarem a orar assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, faça-se a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Não importa a situação, não importa a crise, não importa o problema, busque o dono do pão. O dono do pão tem pão para você. O dono do pão pode resolver a tua situação. Só que Elimeleque, ele não viu dessa forma. Elimeleque, ele resolveu sair da crise. Só que ele esqueceu, querido, que o problema vai junto com a pessoa. Não adianta você sair da igreja achando que o problema não vai estar lá. Onde você for, o problema vai estar. Aleluia. Só que passando algum tempo, Elimeleque morre, deixa Noemi sozinha. E Noemi casa seus filhos com Ruth, e Malom casa com Ruth, Quilion casa com Orfa, só que os dois também morrem. Queridos, Noemi enfrenta a pior crise da sua vida. Noemi enfrenta a dor de perder o seu esposo, e depois Noemi enfrenta a dor de perder os seus dois filhos. Mas em meio à dor, Noemi lembra da casa do pão. Noemi ouve falar que Deus abençoara a casa do pão. Então Noemi resolve voltar para a casa do pão. E Noemi se levanta. Uma coisa que eu observo no versículo 6. Primeiro, ela se dispôs. Ela se dispôs a voltar. Ela toma uma decisão, porquanto ouvira falar que o Senhor se lembrou de Belém. Primeiro ela se dispõe, porque ela ouviu falar. E no versículo 7, ela não só se dispôs e ficou pensando e ficou no mesmo lugar.
Não, ela se dispôs, no versículo 7, a palavra diz, e saiu ela do lugar onde estava. Eu quero chamar a atenção, queridos, para essas palavras, se dispôs e saiu. Se dispôs e saiu. Queridos, precisamos tomar decisões nesses últimos dias. Precisamos ouvir a palavra do Senhor, nos dispor, se dispor e sair do lugar onde nós estamos. Porque às vezes nós ouvimos falar, nós dispusemos a sair, mas continuamos no mesmo lugar. Noemi, ela fez diferente. Noemi se dispôs, Noemi saiu do lugar onde estivera, Noemi voltou para a casa do pão. Não foi fácil, queridos. Eu não vou falar aqui tudo o que aconteceu, mas uma coisa, querida, é que eu observo que nem todos que saíram com ela chegaram no lugar, chegaram até a casa do pão. Algumas voltaram do caminho. Por exemplo, Orfa. Orfa voltou do caminho, mas Ruth se apegou a ela e Ruth falou no seu coração, não, Noemi, eu não vou voltar. Eu não vou voltar para a idolatria porque eu conheci a palavra. Aí Noemi olha para Ruth, mas minha filha, eu não tenho nada para te oferecer. Ela fala, não tem problema, Noemi, a tua família agora é a minha família. Eu vou enfrentar os problemas junto contigo. O teu Deus é o meu Deus, aonde tu repousar eu repouso, aonde tu morrer eu morro, assim fará o Senhor comigo, a não ser a morte que me separe de ti. Eu estou contigo e não abro, eu estou com Deus e não abro, o teu Deus é o meu Deus. Ruth tomou uma decisão de fé. Ruth estava dizendo para Noemi, Noemi, o teu Deus é o meu Deus. E outra coisa, eu não estou com você só no momento de abundância, não. Eu estou com você independente da circunstância. Eu aprendi através das palavras que você pregava para mim e para minha cunhada, que Deus é o Deus da fartura. E olha só, Noemi, não importa se lá vai ter pão, se lá não vai ter pão. Não importa, eu vou contigo, porque eu me apeguei em Deus, não é pelo que Ele pode me dar, mas é pelo que Ele é. E eu reconheço que Ele é o meu Senhor. E eu vou contigo, aonde tu fores, irei eu. E foram ambas. Chegando, querido, lá em Belém de Judá, nós vemos que Ruth se dispôs a ir trabalhar e Ruth entrou em um campo de Boaz. E a Bíblia diz, queridos, que Boaz, quando ele olha para Ruth, ele, no versículo 11 do capítulo 2, ele olha para Ruth e fala assim, olha minha filha, bem me contaram o que você tem feito pela tua sogra depois da morte do teu marido. Ele estava falando, olha minha filha, eu não te conhecia, mas eu já ouvia falar sobre você. Eu ouvia falar, minha filha, que no pior momento de crise da sua sogra, você não a abandonou, mas você se apegou nela e você se apegou ao Deus de Israel. Filha, que o Deus de Israel te proteja. Filha, que o Deus de Israel te recompense. Filha, que o Deus de Israel providencie o que você precisa. Que o Deus de Israel te abrace, filha, no pior momento da sua vida. Você veio buscar proteção debaixo das asas do Deus de Israel. Que o Deus de Israel te sustente com a tua destra fiel. Oh, aleluia. Aqui vai uma profecia para Ruth direta da boca de Boaz, aquele que era o remidor. Como assim, missionária Eliane, ele era o remidor? Queridos, naquela época tinha um costume do levirato. Quando a mulher ficava viúva, o irmão daquele homem que morrera, que se casava com aquela mulher para ter filhos com aquela mulher, para o nome daquele homem não se acabar na terra. Só que Malom não tinha mais irmão, Noemi não tinha como dar uma descendência para Ruth porque ela não tinha mais filhos, mas também a lei dizia que se aquele homem não tivesse mais irmão, um parente mais próximo poderia resgatá-la, e Boaz era esse parente mais próximo.
Quando Ruth chega em casa, que conta essa história para Noemi, Noemi lembra. Minha filha, eu estou lembrando, minha filha, esse é um parente próximo de Elimeleque, meu esposo. Minha filha, esse é o resgatador, minha filha. Nós não estamos desamparados, minha filha. Deus providenciou alguém para nos resgatar, minha filha. Acredito eu que naquele momento as duas se dobram aos pés do Senhor e falam: muito obrigada, Senhor, porque o Senhor não desampara aqueles que confiam em Ti. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor não deixa desamparar daqueles que acreditam em Ti. Muito obrigada, porque eu saí de terra longínqua, eu vim da minha parentela, Ruth falando, mas o Senhor não me desamparou. Querida, eu não sei de onde você veio, eu não sei a quem você servia, eu não sei a quem você serve, eu não sei como você está, qual é a crise que você está passando, mas eu te convido a confiar no Deus Todo-Poderoso, porque o Deus Todo-Poderoso, Ele é o Deus que recompensa aqueles que confiam nele. Aleluia. E no capítulo 3, querido, a partir do versículo 9, a partir do versículo 1, nós vamos observar que Noemi, ela olha para Ruth e Ruth: não é eu de buscar descanso para ti, minha filha. Eis que hoje está acabando a cega, mas olha só, minha filha, vai lá, se lança aos pés de Boabe, não se dá a conhecer, e ele vai falar o que você tem que fazer, minha filha, porque ele é o resgatador. Ruth se cobre com sua capa, com seu manto, chega lá, umas horas da noite, ela está deitada aos pés de Boaz. E Boaz acorda: e quem és tu, minha filha? No versículo 9, e ela diz: eu sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és o resgatador. E Boaz olha para ela e fala: minha filha, não se preocupe. Como tu tens pedido, eu vou fazer. Oh, Shuricão Tarabachai. Ruth, naquele momento, querida, estava dizendo: Boaz, eu vim de terra longínqua. Perdi meu esposo, estou aqui com minha sogra, não tenho nada, trabalho catando migalhas para dar de comer minha sogra, porque ela já está velha. Só que agora a cega está acabando e não tem mais aonde eu ir trabalhar e talvez nós vamos passar fome. Mas minha sogra falou, Ruth, minha sogra falou, Boaz, que tu és o resgatador. Lança a tua capa sobre a tua serva. Ela estava dizendo: Boaz, nesse momento eu coloco a minha vida diante de ti. Lançar a capa significa, querido, tomar a responsabilidade. Ela estava dizendo: lança a tua capa sobre a tua serva. Toma a responsabilidade para ti, resgata a tua serva. Eu não aguento mais trabalhar com os meus próprios braços, eu estou cansada, eu preciso de ti. E Boaz lançou a sua capa sobre ela. E a partir daquele momento, querido, Boaz resolveu os problemas que tinha que resolver e casou-se com Ruth. E Noemi entrou na casa de Ruth. E Ruth teve um filho. E Noemi passou a cuidar daquele filho. E aquela que chegara amarga passou a ter alegria no seu coração, porque Deus providenciou tudo. Eu não sei qual é o teu problema, qual é a tua dificuldade, mas confia no Senhor, querido. Não fique na presença do Senhor só enquanto Ele está te abençoando, não. No momento de crise, confie nele. Ele vai estender a tua mão e vai te ajudar. Não saia da presença do Senhor por nada nesse mundo, porque Deus é fiel. Oh, aleluia, Deus é fiel, queridos. Deus mostrou para Ruth, deixou esse exemplo para nós, que quem confia nele não é desamparado. Não é desamparado, queridos. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Ainda que a lágrima desça dos teus olhos, ainda que a dificuldade venha, ainda que a dificuldade chegue, confia no Senhor.